E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, nesta manhã, com as principais notícias do dia. Dia de falar de meio ambiente. Esta semana, Marina Silva pediu que senadores alterem o projeto de lei do licenciamento ambiental. Segundo a ministra, o projeto de lei aprovado na Câmara para simplificar o licenciamento ambiental pode criar graves problemas. Mas parece que o governo federal não quer se envolver nessa discussão e Marina Silva é uma voz isolada, né, a negociar as mudanças nesse projeto de lei. Além disso, as discussões sobre o licenciamento ambiental para perfuração de poços exploratórios na foz do Rio Amazonas ainda continuam. Novamente, a ministra Marina é a única voz a defender a decisão do IBAMA. Esse isolamento e o não envolvimento efetivo do Palácio do Planalto com projetos voltados ao meio ambiente mostra que falta efetivamente uma pauta ambiental ao governo federal. Vamos discutir melhor este assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, e também professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Com a gente aqui sempre às sextas. Professor, e mais uma vez, não é, professor? A ministra Marina parece que falando sozinha, né? Falando com os interessados no meio, claro que prestam atenção ao discurso, né, da ministra Marina Silva. E o governo federal está comprometido com o que em relação às pautas ambientais? Veja, Roxane, quando a vitória do presidente Lula foi anunciada, logo no primeiro discurso, ele ressaltou a sua preocupação com as mudanças climáticas e tem citado muito isso nas viagens internacionais que ele tem feito. Então, essa é uma pauta que ele defende internacionalmente. Entretanto, nessas negociações no Congresso, ele tem evitado se posicionar, porque, na verdade, ele tem uma negociação muito forte para tentar ter uma base parlamentar mais sólida, e essa negociação ela passa pelo Centrão, que efetivamente não é aderente a pautas ambientais, né? Foi citado, por exemplo, que em agosto o governo ele lançaria o projeto de transição ecológica com uma série de metas, projetos. Esse projeto de transição ele não saiu ainda, né? Existia a expectativa de que ele fosse lançado a tempo, com antecedência, né, em relação à COP, até uma forma de defender a que o Brasil sediasse a COP, ou venha sediar a COP em 2025. Recentemente, ele montou uma coalizão internacional com os Estados Unidos e Índia pelo etanol, mas aqui vale lembrar que no primeiro mandato do presidente Lula, ele também se apresentou como um forte defensor do etanol, né, como um combustível muito melhor em relação a emissões de gases de efeito estufa do que os combustíveis fósseis, como um substituto aos combustíveis fósseis, porque, criteriosamente falando, o etanol ele é neutro em emissões, porque quando você queima o etanol, você lança na atmosfera CO2, só que esse CO2 ele é recuperado, né, ele é sequestrado pela próxima safra de cana-de-açúcar ou de milho, né, dependendo da fonte utilizada para a produção, pelo processo da fotossíntese. Então, o CO2 liberado, ele não permanece na atmosfera. Só que depois, esse grande projeto do etanol, no governo inicial do Lula, ele foi abandonado em favor do pré-sal, ou seja, abandonou o etanol em favor de combustível fóssil. E está em formulação um novo plano de auxílio às montadoras, o que privilegia o transporte individual, né, e não tem um foco voltado ao transporte coletivo, que efetivamente é o que as grandes cidades necessitam. Em contraposição, nós tivemos recentemente a cúpula da Amazônia, buscando ali formar uma coalizão entre os países que têm no seu território parte do bioma amazônico. Ou seja, o que a gente vê é que nas grandes questões internacionais há um envolvimento grande do presidente Lula, mas nas questões domésticas ele tem evitado se posicionar. Então, mais ou menos assim, deixa como é que está para ver como é que fica.
Ele sempre que há algum desgaste, ele se reúne com a Marina, dizendo que ela está prestigiada, que ela continua no governo, mas ele não toma partido, até mesmo em função desse caleidoscópio que é essa costura ministerial que ele está fazendo. Ele está tentando reunir pessoas ali de diferentes grupos, e para muitos desses grupos as questões ambientais elas não são questões palatáveis. Então ele evita efetivamente esse envolvimento, o que acaba desgastando a ministra Marina Silva, porque ela acaba ficando isolada na defesa das questões ambientais aqui no país. Um discurso lá fora, outro aqui dentro. Bom, mas, de fato, quais os prejuízos que o projeto de lei do licenciamento ambiental poderá provocar, né? Por exemplo, o projeto de lei, ele permite, ou vai permitir, né, caso o Senado não altere isso, a chamada licença por adesão em projetos de alto impacto ambiental. Então, esses projetos eles são dispensados de estudos ambientais e contaria apenas com a boa-fé dos empreendimentos ou das empresas, né? Fala assim, olha, eu vou seguir boas práticas, sem ter uma definição exatamente do que são essas boas práticas. Ou seja, você poderia desenvolver determinados projetos sem o licenciamento ambiental efetivo. Muitas empresas, indústrias, né, alegam que o licenciamento acaba atrasando muito o início de obras. Mas a verdade é que o licenciamento ele é necessário para preservar o meio ambiente. Não dá para contar simplesmente com a boa-fé das pessoas ou das empresas, né? O projeto ele cria também facilidades adicionais para a chamada licença corretiva, ou seja, o empreendimento, o projeto comete uma série de erros, de desvios, e depois o empreendedor ele pode fazer um processo de regularização para uma espécie de licença corretiva. Ou seja, eu cometo uma série de irregularidades, uma série de problemas, e depois eu vou lá, faço um processo corretivo daquilo, tenho algum tipo de compensação. E também o licenciamento, como eu disse, ele vai deixar de existir em empreendimentos que possam ocorrer em terras indígenas ou quilombolas. Segundo o projeto, os órgãos responsáveis pela proteção dessas populações, eles só seriam ouvidos se as terras já estivessem homologadas ou tituladas, o que pode levar muitos anos. Muitas dessas terras, elas estão ainda em discussão, né, estão sob júdice, e o projeto diz, olha, se a coisa não está lá com título efetivo, não está homologada, então a gente pode desenvolver o projeto sem a necessidade de licenciamento ambiental. Lembrando que, no caso das áreas, né, de proteção, né, indígenas, elas são as áreas que contam com maior nível de proteção ambiental no país. Então, as reservas indígenas, embora a gente tenha problemas de invasão, de madeireiros ilegais, de garimpeiros, elas continuam sendo as áreas mais preservadas. Ou seja, esse novo projeto, ele elimina uma série de controles que o Estado tem em relação à preservação ambiental. E ele não leva em consideração qual é o impacto que isso pode gerar, não só internamente, claro, mas também no exterior, porque nós somos cobrados, como um grande país exportador de commodities, a respeito das proteções ambientais que nós temos aqui no Brasil, e isso pode acabar prejudicando a colocação de produtos brasileiros no exterior, tendo em vista aí a pressão que a União Europeia tem feito em relação ao desmatamento, né? Muita gente obviamente não gosta dessa pressão, mas é o que eu digo, o poder está com eles porque eles são os compradores e eles têm alternativas, né, em relação aos produtos brasileiros. Eles não precisam comprar só do Brasil. Por exemplo, café, né, que não é um produto normalmente oriundo de áreas de desmatamento ilegal, mas só tomando como exemplo o café, pode comprar da Colômbia, do México, do Vietnã, há uma série de países que podem vender isso. Mesma coisa acontece com a carne, mesma coisa acontece com a soja, enfim, parece que não há uma preocupação por parte do Congresso até este momento em relação aos impactos que isso pode causar dentro do Brasil
e também em relação à comercialização de produtos brasileiros no exterior. Professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA, também professor do Instituto de Energia e Ambiente, tem o canal no YouTube O Ambiente é o Nosso Meio, onde você pode acessar e compartilhar as conversas lá publicadas, assim como acessar o nosso portal. Vai na barrinha Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição, e você também pode compartilhar nossas conversas. Professor, muito obrigada e até a próxima semana. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.